Guarde essa mensagem para quando você estiver com medo. Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Mais um podcast, mais um episódio aqui do nosso podcast Vida Consciente. E hoje a gente vai conversar sobre o medo. Medo, uma emoção natural, uma emoção básica que todo mundo sente, mas que a gente acaba problematizando, porque se a gente sente medo, então entendemos que não somos corajosos. Se sentimos medo, então entendemos que precisamos travar, bloquear, paralisar e não seguir em frente. E na verdade, a gente só precisa se relacionar com o medo de uma forma melhor. Se você está aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Eu sou a Roberta Zanata, sou psicóloga, tenho trabalho aí nas redes sociais também, além dos meus atendimentos na terapia. Tenho aqui o nosso podcast pelo YouTube, pelo Spotify, tem também minha página no Instagram e também um site com algumas reflexões em texto. Então tem vários formatos diferentes aí para levar um pouco desse conteúdo de psicologia, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, todas as formas de me encontrar é sempre pelo meu nome, tá? Então vamos conversar sobre medo. Esse episódio eu quero falar sobre aquele medo do desconhecido, quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente precisa mudar alguma coisa, quando a gente precisa de fato seguir, fazer algo, mas diante do desconhecido, a emoção mais natural e possível para isso é o medo, né? O medo é uma emoção que nos aciona para criar estratégias para enfrentar o desconhecido, para ir com calma, com cautela, para estudar as possibilidades, para entender um pouquinho mais o que vai acontecer, para que a gente não se jogue, né, de olhos fechados numa situação que talvez a gente não esteja preparado. Então, quando a gente consegue acolher o nosso medo com esse entendimento de que tá tudo bem sentir, afinal de contas é algo que eu não sei o que vai acontecer e sinto as minhas inseguranças, tenho incertezas com relação a como as coisas vão acontecer e se desenvolver, eu percebo que é natural sentir. E a partir do momento que eu aceito e não fico brigando com medo, ou me julgando fraca, sem coragem, acolhendo esse medo, eu aceito que eu estou me sentindo dessa forma diante dessa grande decisão que eu vou tomar, ou diante dessa grande mudança que vai acontecer na minha vida, ou que eu vou decidir por ela, e a partir de então eu expando as possibilidades de olhar e criar estratégias. Mas o que eu quero te dizer nessa reflexão, nessa conversa de hoje, é que quando você estiver com medo, tudo que você precisa fazer é só dar um passo. Quando a gente está com medo diante do desconhecido, a gente se consome em ansiedade pelo excesso de preocupação, pelo excesso de medo, pelo excesso de pensamentos e possibilidades que a mente traz do que vai acontecer. Só que são sempre possibilidades ou hipóteses ou sugestões da mente e geralmente sempre com um futuro catastrófico, um futuro negativo, que as coisas não vão dar certo, que a gente não vai dar conta, que a gente vai se arrepender, que os outros vão acabar nos julgando. Então é muito difícil a mente nos levar para um caminho de possibilidades que pode dar certo. A gente não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, a gente não sabe se você vai sofrer ou não vai sofrer as consequências dessa mudança, né? Aqui não tô pregando aqui uma positividade de coisas que não, pense positivo que vai dar tudo certo, não sei. Não sabemos, né? A vida é imprevisível, mas você consegue lidar dando um passo de cada vez. Então, se você tá com medo, entenda que a tua mente vai vislumbrar todas essas possibilidades de dar errado. E talvez você esteja preocupado com coisas que vão acontecer daqui a 1, 5, 10, 20 anos, ou que você vai entender que essa mudança, se você não gostar, é permanente, é uma sentença para o resto da sua vida. Quer dizer, muito extremo, muito grande, né? E não, você não precisa lidar com todas essas emoções que vão vir no decorrer agora, porque agora não está acontecendo nada além de você dar o primeiro passo. Então, na vida, qualquer coisa que a gente se engaja a fazer é fazendo uma ação por vez, é dando um passo por vez.
E as nossas emoções, elas vão se transformando à medida que a gente vai caminhando na situação. Então você sente uma coisa agora, quando você entra na situação, mesmo com medo, você vai sentir outra coisa. E à medida que você for se adaptando, se desenvolvendo, ou mesmo sofrendo com o que está acontecendo, ainda assim as tuas emoções estão se transformando, estão ficando mais complexas ou mais simples, mas elas estão sendo elaboradas para você continuar nesse processo. Então, o que eu quero te dizer é que se você já está sofrendo por antecipação, porque você sabe que vai enfrentar determinada coisa e a partir disso vai vir outra e vai vir outra, você está sofrendo um montante de dias, meses, anos ou mesmo horas em 1 milésimo de segundo, que é aonde você está nesse momento presente. Então eu trabalho muito com vocês, né, tanto aqui quanto no Instagram, o voltar para o agora, o voltar para o momento presente, porque agora você só precisa tomar uma decisão e dar um passo. Depois que você dá o primeiro passo, você vai ter que dar outro passo, mas já não é aquele. Você já está numa outra situação, você já está numa nova situação, com novos pensamentos, com novas emoções. E talvez dando 1, 2, 3, 4 passos, esse medo, ele não vai mais existir. Vão existir outros, mas esse não vai. Então o que eu quero te dizer? Não tem como a gente se blindar de emoções. O tempo inteiro elas estão se transformando e essa é a nossa forma de funcionamento. O nosso funcionamento psíquico, o nosso funcionamento como pessoas é exatamente isso, é pensar, sentir, agir. Sofrer as consequências, sofrer que eu digo não num tom de dor, mas assim, é as consequências, né? A gente vai arcar com as consequências, sejam elas boas ou desconfortáveis das nossas escolhas ou das escolhas dos outros para com nós, né? Nas relações. Não tem escapatória. A gente vai sentir e tá tudo bem, porque é exatamente disso que nós somos feitos, né? Pessoas que sentem, pessoas que têm suas emoções, pessoas que pensam, que analisam, que raciocinam, né? Às vezes a gente ativa mais o nosso racional, às vezes a gente ativa mais o nosso emocional e por aí vai. Mas entenda que você não vai viver agora 5 anos em 1 segundo, 10 anos em 1 segundo, um dia inteiro em 1 segundo. Então, não deixa a tua mente fazer com que você sofra por antecipação de coisas que você sequer tem certeza. Volta para agora, estado de atenção plena, mindfulness, esteja aqui presente. E você só precisa dar um passo, um único passo e você já não está no mesmo lugar. Você não precisa enfrentar o medo da situação inteira agora. Você só precisa enfrentar o medo referente a um passo. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer nessa situação que você se encontra agora? Deixa para pensar tudo que vai acontecer depois, quando você estiver naquele momento, porque como eu disse, as emoções, os pensamentos vão ir se transformando à medida que você vai caminhando e fazendo esse percurso, esse processo dessa situação que você está enfrentando ou que você vai enfrentar. Então agora, nesse segundo, nesse recorte de momento aqui comigo, você só precisa dar um passo. E você já não tá no mesmo lugar e as emoções vão se transformando e o seu olhar sobre a situação vai começando a ficar mais... Você vai começando a desenvolver uma totalidade, vai expandindo o teu olhar para aquela situação, porque a gente só consegue enxergar de fato na experiência. Quando você não experiencia, você só fica com julgamentos de possibilidades, de ideias, de sugestões e de hipóteses que a sua mente, de forma automática, está te trazendo. Quando você entra para a experiência, aí sim, aí você está expandindo o teu conhecimento sobre aquela situação que talvez você está sentindo muito medo. Então entenda que o medo faz parte, tudo que vier com ele faz parte, a ideia não é negar, a ideia não é se julgar por estar sentindo, são as emoções básicas, naturais de todos nós, a questão é o que a gente faz com isso. Então se você vive no medo, provavelmente você está se limitando de muita coisa e sofrendo por antecipação, pensando em tudo que vai acontecer e você só vai viver 1 segundo por vez. Dentro desse segundo, toda essa situação que está acontecendo agora, nesse momento. Volta para o presente, trabalha mindfulness, trabalha a tua atenção plena, eu tenho certeza
absoluta que a tua experiência vai ser diferente do que se você prever todas as piores possibilidades possíveis e acreditar que você vai viver tudo isso em todos os passos que você der rumo a essa experiência. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que essa reflexão tenha sido útil e a gente se vê daqui a 15 dias aqui e ao longo, né, desses dias todos aí nas redes sociais. Um beijo!